Opa, beleza. Então, antes de eu começar a narrar aqui, só explicar umas coisas. Se você não viu o vídeo sobre os materiais e eu montando toda a bancada, volta lá, assiste aquele vídeo primeiro, porque lá eu explico exatamente qual agulha que eu estou utilizando, como que eu regulei ela na máquina, tanto a de traço quanto a de pintura. Beleza? Então, se você não viu, pausa aí e volta lá no vídeo. Bom, e só para explicar como que eu costumo fazer a tatu é o seguinte. Eu sempre começo de baixo para cima, até por uma questão lógica de limpeza para a gente não ir perdendo o decalque. E eu vou intercalando com as duas máquinas, tanto a de traço e a de sombra. Porque esse estilo de tatu, ela não é toda traçada. Algumas partes são feitas exclusivamente com a agulha de sombra. Eu costumo marcar geralmente as partes de fora e as partes onde elas são mais escuras e que aí não tem o problema da gente colocar um pouco de traço. No caso, ele até ajuda na marcação depois durante o processo de sombreamento. E o que eu vou fazer é selecionar as melhores partes, as partes que aparece mais a técnica e tanto do sombreado quanto da tonalização com cinza e as partes de traço, e aí eu vou explicando tudo exatamente como que eu estou fazendo e o porquê que eu estou fazendo em cada parte da tatu. Bom, então vamos lá. Eu comecei fazendo primeiramente o contorno, e o contorno eu fiz ele mais clarinho, com o sumi, estava 50%, só para fazer a marcação dessa parte de baixo da barba, e aí eu já troquei a máquina e peguei a de 11 agulhas para sombra, e já comecei a fazer toda a parte interna, as marcações, diretamente com essa máquina. E aí nas partes mais escuras eu já vou fazendo um pouco mais de preenchimento e já vou sombreando de acordo com o que o desenho está pedindo. Aí você fica com a referência do lado e vai repetindo exatamente o que está ali no desenho. E em algumas partes eu vou puxar o zoom um pouco além do que a câmera aguenta, mas para que vocês tenham noção do que exatamente eu estou fazendo para explicar a técnica. Vai perder um pouco de qualidade, mas pelo menos vai dar para entender mais fácil e vai dar para ter uma boa visualização do que eu estou fazendo. Repara nessa parte de fora aí da barba, como eu trabalho com a agulha levemente com um ângulo. E eu vou fazendo movimentos, eles parecem ser circulares, mas eles não são. Eu só sombreio quando eu estou indo. Quando eu volto, eu tiro a máquina da pele do cliente. E essa inclinação faz exatamente o sombreado do canto da barba para cima ficar sombreado. Você não precisa de ficar jogando, isso daí já sai automaticamente. Em várias partes da tatu, eu vou trabalhar exatamente dessa forma e trabalhar basicamente também em muitas partes com agulha de lado. Exato, que nem eu estou fazendo aí agora, que é para fazer as marcações e automaticamente com esse ângulo o trabalho ele já vai saindo sombreado. E quando você for começar a fazer as partes de marcação na tatu, procura começar sempre com os tons mais claros do sumi. Você vai pegar lá os tons de 30, 50% de sumi e ver como que essa tinta se adequa na pele do seu cliente, porque o tom de pele vai interferir bastante de como ela vai ficar, e não só o tom de pele, tem umas peles que elas pegam mais facilmente a tinta e outras menos. É uma coisa que eu percebi nesses últimos 19 anos que eu faço, e eu não tenho a menor ideia do porquê isso acontece com algumas pessoas, mas realmente existe peles que são mais resistentes e peles que são menos resistentes. E a gente só fica sabendo disso na hora que começa o trabalho. Então começa sempre com o menos e sente como que isso daí funciona, e aí você vai adequando o trabalho de acordo com o seu cliente. Bom, eu dei um zoom maior só para mostrar exatamente o detalhe da agulha e como que eu vou fazer no canto ali da barba. Eu vou pegar uma tinta, o sumi ele está a 70%, e aí eu vou pegar bem ali no cantinho, veja exatamente o ângulo da agulha, como tipo as agulhas do canto, elas pegam mais na pele, e as que estão para cima elas vão pegar menos. E quando eu fizer a limpeza vai dar para ver que ela já fica levemente sombreada. E você pode fazer isso dos dois lados da máquina, da agulha.
tanto do lado interno quanto do lado externo, sem nenhum problema. Não tem nenhuma marcação no bagulho. Só sombreadinho. Da hora, né? Vamos fazer uma sombrinha mais clara por fora. E não tem problema em trabalhar com a máquina nesse ângulo, fazendo com que os cantos das agulhas peguem mais na pele, para você já conseguir fazer o sombreamento, porque aquela regulagem que a gente fez no começo, ela já vai entrar o suficiente na pele e não é o suficiente para ficar machucando. Como a agulha RM ela é curvada, automaticamente no canto da biqueira ela sai menos para fora, então trabalhar em ângulo não vai ter problema nenhum. Você vai conseguir fazer o efeito sem machucar a pele. Eu acho. Desde que eu comecei a fazer. Bom, aí é o seguinte, essa marcação que eu estou fazendo dá a impressão que eu estou trabalhando em movimento circular, mas é a mesma coisa lá do começo. Eu só estou fazendo esse movimento para ir contornando a parte de cima do traço e eu só estou sombreando quando a agulha pega na ida. Na volta eu tiro da pele do cliente e aí sim eu faço um movimento empurrando contra a pele. E nessa parte agora que eu estou fazendo, que ela vai que eu estou puxando a biqueira para trás, esse movimento faz com que você sombreie menos a pele do cliente, ele pega menos tinta. Então, em alguns momentos eu vou trabalhar dessa forma, porque eu quero algo um pouco mais suave. E aqui dá para ter ideia de como eu estou fazendo o movimento. Uma que trabalhando com agulha de lado você consegue fazer a marcação, fica quase com um traço, em algumas partes dá até para fazer. E agora sim, nessa parte aí do meio, como eu preciso de fazer um preenchimento que é a parte mais escura, aí sim eu estou trabalhando com os movimentos circulares porque ele faz um preenchimento melhor. E quando eu começar a fazer a parte de cima, aí eu já mudo o movimento de novo para fazer o movimento de sombra. E aí ele já sai do escuro e vai para o claro, que é esse movimento de pêndulo que eu estou fazendo agora. Muito legal. Estou para entender, mas está tratando a sua garanta, É, isso aqui. Pode me falar por que o Quando você faz esse movimento de pêndulo, o ideal é que você faça esse movimento com a mão toda, tá? E não só com os dedos, para você ter mais firmeza. E o ideal é que quando você está indo, você entra com a agulha mais suavemente, aí você pressiona contra a pele. E na volta a mesma coisa, vai pressionando e tira ela suave, para ela não ficar marca e não dar aquela batida seca na pele. eu fiz aqui tem uma coisa estranha, Porque não cola. quando você vai usar o papel suave para fechar, é bom você conseguir. Exatamente aí nessa parte, o movimento de pêndulo que eu estou fazendo é só para frente. Então eu faço esse movimento de lado porque eu estou fazendo um movimento que segue a linha da barba dele. Mas eu só estou sombreando para frente, que é para ficar um pouco mais forte na onde começa a agulha e aí vai ficando mais suave na onde ela termina. E aí faço isso dos dois lados, que essa marcação aí onde eu estou fazendo, isso aí vai ser um preenchimento mais escuro. E aí, no caso, eu só estou fazendo isso para deixar marcado para quando começar a vir realmente a preencher e a tonalizar. Toda essa primeira parte da tatu são só as partes de marcações. Não é para ficar nada muito forte nem preenchido. É só para exatamente isso, marcar
o que está no decalque, para depois a gente não se perder e não ter perigo do decalque apagar. Dessa forma, eu acho que o trabalho ele flui mais fácil e dá para trabalhar até um pouco mais rápido. E se for um trabalho muito grande que você não consegue fazer tipo em uma sessão só, ou se o cliente não aguenta, se você faz toda a marcação primeiro das sombras, deixando ali mais específico onde são as mais fortes e as mais claras, mesmo que não tenha um acabamento perfeito, depois da tatu cicatrizada você consegue voltar e finalizar o trabalho sem nenhum problema. Facilita muito a vida em trabalhos grandes fazer esse tipo de marcação. Eu, particularmente, prefiro fazer a marcação direto com a agulha de sombra, exatamente para depois não correr o risco de ficar com riscos aonde não tem que ter risco na parte da tatu. Mesmo que a gente faça essa marcação com agulha de riscar diluída no sume, se a ponta da biqueira está meio suja demais, ou dependendo de como você passa, acaba pegando a mais na pele do cliente e na cicatrização ela fica marcada, para tirar aquela marca, você vai ter que escurecer demais. E isso às vezes pode interferir diretamente na qualidade do trabalho, porque você vai ter que deixar mais escuro uma parte onde era para ser uma sombra mais suave. Então, quando eu trabalho dessa forma e venho direto com a sombra, eu não tenho esse problema, porque ela já está sombreada. Aí é só ir acentuando e meio que esculpindo mesmo, colocando mais preto onde precisa e sempre seguindo a referência do desenho. E nessas partes onde os detalhes são menores, eu faço a marcação com agulha de traço, trabalhado sempre com um sume mais claro. Aí na pele dele, aí nesse caso está sendo a 50%. E você faz também o mesmo movimento de pêndulo e você consegue fazer as marcações de sombra sem ficar aquela marcação de traço. Eu dei um zoom um pouco maior, talvez perca um pouquinho da resolução, mas é que eu quero que vocês prestem atenção exatamente no movimento que eu estou fazendo. E com a agulha de traço, você pode trabalhar com ela só encosta na pele. Quando você está segurando a pele do cliente, quando a agulha entra em contato na pele, você sente a vibração. E essa vibração, como ela é muito fininha, já é suficiente para entrar na pele e fazer a sombra e fazer a marcação. Não precisa de forçar e nada. É bem tranquilo. Se você força demais com uma agulha muito fina, você pode machucar a pele. E nessas partes da barba, onde é a parte de sombra, em algumas partes eu já vou fazer um contorno realmente um pouquinho mais forte, e aí eu já faço o próprio preenchimento com a agulha de contorno. Isso já para facilitar um pouco e adiantar o trabalho. Nesse pedaço aí em específico, eu já estou trabalhando mais fazendo o sombreado e um pouquinho do contorno. O que determina é o movimento que a gente trabalha com a máquina. E vai dar para perceber aí agora, nessa parte, eu estou fazendo o sombreado vindo para a parte de baixo. Ele começa no escuro e vem clareando para baixo. Tudo é o movimento que você faz com a mão. A agulha ela começa, pega na pele e você puxa. Começa, pega na pele e você puxa. E nessas partes menores, eu sempre estou fazendo com a agulha de traço, porque a outra agulha ela é muito grande e não dá para fazer todos os cantinhos. Então você faz as marcações e os preenchimentos com a agulha de traço, sempre respeitando o movimento para não ter perigo de marcar demais. E os movimentos eles geralmente são mais rápidos, porque a máquina de traço ela costuma trabalhar um pouco mais rápido. Mas isso também vai depender um pouco da máquina que você trabalha. Então você tem que sentir realmente ali o que você está fazendo quando você estiver tatuando. Água sanitária, sabe? Você limpa, seca bem. Aí você de um dia pro outro pra sair tudo também. Não.
E eu fui trabalhando com a máquina de contorno até fazer todos os detalhes da boca e fazer os detalhezinhos da barba ali na parte de cima, onde eles são bem pequenininhos. Agora aí de novo com a máquina de sombra, eu vou começar a fazer os movimentos mais de preenchimento, bem aí no comecinho, porque é a parte bem escura, bem pesada. E aí eu vou fazendo o movimento de pêndulo só para frente, porque ela tem que começar do escuro e ir para o claro. E aí eu vou jogando com os movimentos mais curtos, porque eu quero essa parte de trás mais escura. E conforme eu vou querendo a parte mais clara, o movimento ele começa a ficar mais longo. E quando você for fazer o recorte, vai fazendo em movimentos circulares também, porque aí você consegue ter o maior controle nessas partes de canto. Tomando sempre cuidado na volta da máquina para não passar ela raspando na pele, para você não fazer as marcações. Quando você trabalha sombreando, fazendo esse movimento, é importante que ele só pegue em um sentido, ou indo ou voltando. E quando você for fazer o preenchimento mesmo, aí sim você faz esse movimento pegando em toda a extensão na pele, que aí não tem problema nenhum, porque não vai marcar, porque a gente vai estar exatamente preenchendo. Repara aí como os movimentos já estão ficando mais longos, porque eu quero que a sombra ela vai clareando para a parte de fora. E agora, nesse pedaço aí de baixo, que já vai pro finalzinho da barba, entre um pedaço e outro da barba, no caso, aí é o movimento de pêndulo. A agulha pega tanto na ida e na volta, porque aí tem que ficar uma parte mais clara, mais sombreadinha e sem marcação. E eu vou entrar com esse mesmo movimento em todo esse contorno na parte de dentro, exatamente porque eu quero que toda essa parte fique mais escura. E aí você vai sombreando por cima de todas as marcações sem nenhum problema, porque aí você vai dando o efeito de profundidade. Você já deixou marcado onde você quer mais escuro e tem as partes que são claras demais, e aí você vai trabalhando com a sombra e dando profundidade no desenho. E todo esse outro lado da barba, o outro pedaço, eu fiz exatamente como nesse primeiro lado, em várias partes trabalhando com a agulha inclinada, já para deixar a sombra para o lado que eu quero. Então eu trabalho com a máquina inclinada tanto de um lado quanto do outro, e fui fazendo as marcações de sombra exatamente da mesma maneira. Nas partes nas menores partes eu usei a agulha de contorno, nas partes maiores eu só trabalhei com a agulha de pintura, sempre com o objetivo de tornar o trabalho mais fácil e mais prático, porque a gente não precisa de ficar se matando em detalhes pequenos com uma agulha grande e nem ficar com uma agulha muito pequena em áreas amplas demais. Tipo, você tem que ir adaptando o seu trabalho e as agulhas de acordo com o que o desenho pede. Se você trabalhar dessa forma, você acaba trabalhando mais rápido, aí você vai economizar tempo, logicamente, e vai ferir menos a pele da pessoa. Nessa parte aí agora, eu fiz a marcação da barba toda na parte interna, porque a parte de fora ela tem um brilho e não dá para fazer o sombreado ali. Então eu fiz toda a parte de marcação por fora e já comecei a puxar o sombreado no movimento de pêndulo para fazer a sombra do pescoço dele ali. E dá pra ver que a sombra ela vai ficar bem lisinha e ela vai ficar sem marcação. O sume aí que eu estou trabalhando para fazer essa sombra, eu misturei um pouco do 50% e misturei com o de 30%. E como essa área ela é maior, o movimento ele se torna mais longo. E eu fiz exatamente a mesma coisa aí nessa parte de cima, sempre respeitando as marcações de sombra, indo até o limite das marcações, e essas partes que eu estou fazendo são as partes mais escuras.
E aí depois, mais para frente, durante o processo, a gente vai escurecer um pouquinho mais, mas aí o que eu quero realmente é só a marcação. Então, se eu tivesse que continuar essa tatuagem em uma segunda sessão, daria para continuar sem nenhum problema e sem ficar marcas de traço no meio do trabalho. E aí, para fazer as marcações do rosto, eu fiz exatamente o mesmo processo da parte do pescoço, sempre respeitando as linhas de marcação, as linhas de marcações, de acordo com as partes mais escuras. Nesse tipo de trabalho, eu sempre faço as marcações mais escuras e a gente vai clareando conforme o desenho vai pedindo. E aí é só você seguir e chegar até onde você marcou no decalque, que aí você não se perde e não vai ter nenhum problema. E para fazer aí a parte do nariz, eu estou usando de novo aquela mesma técnica com o cantinho da agulha e já vai ficando sombreado para a parte de baixo. Então, aonde o desenho pede, você pode trabalhar assim sem nenhum problema. E aí vai muito do tato aí que você está fazendo na hora e de como fica mais fácil. O importante, no caso, é o movimento e o ângulo que você deixa a agulha na pele. E o movimento que você está fazendo. Tipo, quando você começou a fazer a tatu, você já sentiu o que o seu cliente precisa, quais são os tons de sume que fica melhor na pele dele. E aí você vai adequando de acordo com a parte da tatu que você está fazendo. Que aí é basicamente os mesmos movimentos para todos os pedaços. E aí você tem que adequar se ele vai ser mais curto, se é uma parte menor, se você precisa de fazer ele mais longo, e você vai ajustando de acordo com o trabalho. Então isso você pode fazer não necessariamente só em um trabalho de rosto, de estátua, mas para qualquer outro tipo de trabalho sombreado. Você pode fazer isso num trabalho de rosa, sei lá, naquilo que você for fazer. As técnicas são as mesmas. E até agora, durante todo o trabalho, a única tinta que eu estou usando são os sumes. E aí eu usei as partes mais escuras que tem ali embaixo, eu cheguei a usar o preto puro para fazer. Mas a maior parte, e aí é onde eu estou fazendo, é o sume a 50%, e onde eu quero a sombra um pouquinho mais clara, eu estou usando a 30%. Eu ainda não tive a necessidade, no caso dele, de ficar usando o sume mais claro a 10%, porque a tinta já estava pegando numa tonalidade bacana. Isso porque ele tem a pele clara, então não é muito uma regra assim, não. Você tem que ir se adaptando realmente. E os movimentos os mesmos, aí para fazer o contorno do olho eu trabalhei um pouco com pêndulo. Quando é uma parte mais arredondada, eu costumo fazer aquele movimento circular, mas a máquina só pega ou na ida ou ela só pega na volta. E aí você vai adequando o seu trabalho com aquilo que o desenho está pedindo. E aí eu já voltei com agulha de risco, com agulha de traço, para fazer essas partes menores, que são os detalhes da sobrancelha, e tem umas partes escurinhas bem pequenas. E como vocês já devem ter percebido, basicamente o trabalho é o mesmo. Desde que eu comecei, o mesmo esquema que trabalha com agulha de pintura e o mesmo padrão se repete com agulha de contorno. Você só tem que ir adequando de acordo com cada parte do trabalho. Eu vou dar uma adiantada agora um pouco no vídeo, porque senão ele vai ficar longo demais. Afinal, essa tatu teve mais de 5 horas e meia de trabalho. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar naquele vídeo que foi dividido em 6 partes. E aí lá tá no tempo normal e dá pra ver. E qualquer coisa também, pode deixar nos comentários as dúvidas, porque se for preciso, vocês me falam quais as partes que vocês têm mais dificuldade, que queriam um pouco mais de atenção. E aí, para essa primeira turma, até para adequar realmente esse workshop que seja de bom proveito para todo mundo, eu posso fazer uma nova edição das principais partes que vocês escolherem, entendeu?
E aí eu explico exatamente o que eu estou fazendo em cada parte. Eu gostaria que esse vídeo ficasse aqui com no máximo 1 hora, 1 hora e meia estourando, porque senão fica até cansativo de falar exatamente as mesmas coisas que eu estou fazendo durante todo o trabalho. E agora, depois de ter feito todo o trabalho de marcação do rosto para não perder o decalque, eu volto e com os mesmos movimentos eu vou escurecendo e dando volume no desenho. Lembrando que eu ainda não entrei com o cinza para ir tonalizando o desenho, tá? Eu só estou trabalhando com o Sumi para dar todo o volume e toda a expressão do desenho primeiro, para depois fazer o trabalho de tonalização. E agora eu coloquei em câmera rápida exatamente porque é a mesma coisa que eu fiz, só que apenas escurecendo. E o bacana é que agora dá para ver exatamente como o desenho vai criando forma e a gente vai dando profundidade. Não pode ter muito medo na hora de você colocar profundidade e escurecendo o desenho. Você pode fazer aquilo que está no papel, vai indo aos poucos para não ter problema, mas pode ir escurecendo até chegar no volume que você quer. E aí dá para perceber, depois que a gente escurece,
Como o desenho ele vai criando vida e você vai conseguindo dar profundidade mesmo no desenho. Ele vai começando a ficar em 3D na pele da pessoa. Porque o lance do 3D nada mais é do que o efeito de luz e sombra que dá essa impressão do trabalho estar projetando para fora da pele. Bom, agora depois que fez todas as marcações, que fez toda a parte de preenchimento, a gente já escureceu toda a tatu, colocou todo o volume do sume, e a gente começa a fazer a tonalização.